Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Hoje estamos aqui com ele, o mestre Christian Nogueira. Salve, Christian! Salve, beleza, meu irmão? Tudo certo, mestrão. Primeiramente, lhe agradecer muito por ter aceito esse convite. Para quem não tá ligado, o mestre Christian Nogueira é o mestre grandes craques do UFC, como o Luiz Felipe e o Carlos Prates, e também futuramente agora vai lutar o contender, o Marcos Tailandês. Mestre, eu queria que você começasse essa entrevista falando um pouquinho da sua história, de como você iniciou nas artes marciais também e a sua paixão pela luta. Cara, é, eu comecei, né, desde moleque, desde os meus 10 anos, 11 anos de idade. Meu pai, eu era um moleque problemático, né, na escola ali, dava uns problemas ali e tal. Aí um dos diretores ali falou para minha mãe, o funcionário falou para minha mãe me colocar numa luta, uma arte marcial, uma coisa assim, que ia fazer muito bem para mim, porque ele tinha feito isso com um dos parentes dele, o filho, alguma coisa assim. Aí minha mãe me colocou, cara, colocou para treinar. De início ela pegou e falou: Não, vou colocar esse moleque para treinar, tô aqui quase toda semana aqui, quase toda semana eu tô aqui, ele arruma uma briga, alguém briga com ele. Mas daí ele falou que ia ser totalmente ao contrário, que ia ser legal, que eu ia gastar energia, né? Que eu ia ah, tá gastando as minhas energias lá na academia e ia ficar mais calmo. Realmente, fui, comecei a treinar. O primeiro dia de aula eu já fui disciplinado, já entrei com tudo no tatame, de tênis, sem pedir licença. Só de entrar de tênis já estava errado já, né? E aí, não sabia de nada. Aí, eu lembro que o treinador, na época, a minha primeira arte marcial que eu comecei a treinar foi judô. Aí eu entrei e ele fez todo mundo pagar. Cara, foi 200 flexões de braço. Porque eu entrei, todo mundo que já estava no tatame teve que pagar por causa de mim, cara. Eu falei, meu Deus do céu. E eu paguei também, paguei junto. Aí depois ele explicou: para entrar no tatame, você tira o tênis e você tem que cumprimentar todos os professores aqui, os mais graduados. Primeiro é sempre o faixa preta. Se não tiver o faixa preta, a faixa marrom, e assim por diante, né? As faixas anteriores. Se tivesse um ali, tipo assim, na época eu era faixa branca, né? Se tivesse acho que uma amarela, uma coisa assim, eu não lembro. Eu tinha que fazer a saudação, cumprimentar, perguntar se eu podia entrar, né? Aquelas coisas todas. E, então fui me disciplinando, fui treinando, fui gostando da luta. Treinei um ano de judô, aí depois eu comecei a praticar, a treinar kickboxing, aí fui até a faixa preta de kickboxing, né, na época aqui em Taubaté, era com o Sérgio Batarelli. Na verdade, eu tinha um representante aqui que dava essas aulas, era o Paulo Magalhães. Ele vinha uma vez por mês, a cada 2 meses, e era naquela época que ele lutava na manchete, sabe? Os eventos era ao vivo, era mó legal. Então a gente torcia, Taubaté torcia por ele, né? Ele era o cara que representava a gente na luta. E assim por diante, fomos treinando, treinando, treinando. E, cara, uma vida inteira, assim, de luta, né? Desde moleque. Eu parei 2 anos, né? Eu tive que parar 2 anos da minha vida. Foi dos 15 até dos 16 até os 18 foi uma época que eu tive que parar com a luta mesmo. Tive que fazer uma cirurgia, tomei um tiro na barriga por causa da onde eu morava também, uma favela, enfim. E aí tive que me recuperar. Os médicos falaram que eu nunca ia poder praticar mais nenhum tipo de esporte, principalmente a luta. E, cara, eu sou um caso que foi incrível. Eu voltei a treinar, passei em frente a uma academia. 3 meses depois eu estava, depois de 2 anos, né, parado por causa dessa cirurgia aí. 2 anos depois, voltei. 3 meses que eu voltei a treinar, já estava disputando o campeonato já brasileiro, já de kickboxing. E aí pronto, estou até hoje nessa vida aí, né, de luta. Cara, eu não consigo viver assim sem estar nesse mundo de luta. Eu agradeço todos os dias por ter, né, a luta na minha vida. Hoje faz parte da minha família, né? Depois eu conheci também
a Kalindra, que também era minha aluna, minha esposa na época, e hoje, pô, e ela se tornou aí, na época, número 1 do Brasil, nos rankings lá de fora, número 2, né, quando ela lutou o WSOF com a Jéssica Aguilar. Então, pô, uma vida inteira assim, de luta, eu não consigo viver assim, sem praticar e sem estar nesse meio, sabe? Dando as aulas, trabalhando, aprendendo também com os meninos que eu tenho. Enfim, é um negócio doido, assim, difícil, fácil de entrar, mas difícil de sair, velho. E a gente vem aí colhendo frutos, né? A gente está aí como você falou, estamos aí com o Carlos Prates, né? O meu filho, o número 1 do planeta aí nos 77 quilos, com chances reais de trazer esse cinturão para o Brasil, né? Pô, hoje já não é mais, vamos falar, sei lá, esse moleque aí não consegue chegar, não. Pô, tá aí, é o número 1, né? Com muito trabalho, é um moleque super dedicado nos treinos, né? O Carlos Prates. Um moleque que minha família ama, né? Não tem como. Nós vimos esse moleque crescer, esse moleque chegou na academia sem saber nada de luta ali, e eu consegui colocar as minhas técnicas, os meus ensinamentos ali, e ele, né, ele aceitou isso também, é bom. O Carlos é um moleque fácil de se treinar, tudo que você passar para ele ali, né, mesmo que seja uma técnica simples, algo bem tranquilo ali, ele vai fazer. Se ele já sabe fazer, ele faz de novo. Ele é um moleque excepcional, assim. Então, acho que é por isso que está aí, que ele é o número 1 do planeta aí, provavelmente depois dessa disputa, né? Cinturão agora no dia 15 aí, o Ian e o Makhachev aí. Não sei qual dos dois que vão vencer ali, mas a próxima disputa você pode ter certeza que é o Carlos Prates. Não vai estar lá esperando, sentado para. Ele vai estar lá assistindo, mas não para, tipo, se cair a luta. A galera me fala, pô, mas não seria legal ele estar ali já, tipo, caso aconteça alguma coisa, se algum dos dois ali se machucar, o Carlos entrar, cara, eu não acho legal, porque como que você vai treinar para lutar com dois atletas de alto nível? Como que você treina? Como que E o também de Carlos estilos vai diferentes, né, mestre? E também de estilos bem distintos. Então até ainda ter? complica muito na hora do camp. Exatamente. Imagina só, treinando para o Ian, que é mais alto, e treina que é mais vamos dizer, ele é o striker, mas é um lutador inteligente, é um lutador que consegue lutar bem em pé, ele consegue navegar em todas as áreas ali, no caso do Ian. Se a batata assa para ele em pé, ele vai colocar para baixo. Se a batata está assando para ele no chão, ele vai querer ficar em pé. Então, cara, é um lutador diferente. O Makhachev, a gente sabe que ele, o tempo inteiro, ele vai simular ali uma trocação, mas a área dele, né, todo mundo sabe, é colocar para baixo, é o grappling, o grappling né, com excelência, né? Pô, aquela família, o jeito que eles treinam, então eles são excelentes, eles são excepcionais no que eles fazem ali. Então, ele tem um time família também, eu acho que isso é importante pra caramba. O Makhachev ele tem um time que é família ali, então eles se trancam, ficam ali só treinando, 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 ficam, né, eles não sabem o que está acontecendo para fora. Cara, é uma coisa, vai ser louco assim, sabe? Desvendar como vencer esse Makhachev vai ser da hora. Assim. Eu acho que deve estar sendo da hora também para o Ian, né? Para a equipe do Ian, estar estudando ele, né? Mapeando ele ali, com os vídeos, né? Vamos lá, compilados e tudo mais ali, começo, meio, final, enfim, deve estar sendo fantástico assim para a equipe. Certeza que vai chegar a nossa vez também. E que qualquer um dos dois que cair ali, nós vamos estar preparados. Vai dar para ver muita coisa também agora, né? Eu espero que eles façam 5 rounds, que eles realmente se entreguem ali para não só
o Carlos, mas para todos ali, né? Os três primeiros, cinco primeiros ali, estudem bem. Então vai ser legal para caramba essa luta, assim. E, pô, eu tô feliz, feliz demais com esse, né, com o Carlos sendo o número um aí, sendo o próximo, e ansioso demais para assistir essa luta do dia 15 aí, que, rapaz, vai dar o que falar. Vai ser legal pra caramba. Mestrão, mas é aquilo. Antes mesmo da gente pensar antes mesmo de ter o Carlos top um do mundo do UFC, antes do Carlos ter entrado até no UFC, eu queria que você falasse um pouquinho também de como surgiu a VTT, de como veio também essa ideia. Você que é, fez uma carreira inteira no Muay Thai, no kickboxing, teve a sua esposa também foi campeã no kickboxing. Queria que você falasse um pouquinho de como é que surgiu também a ideia da VTT e como é para você também, como mestre, sentir essa sua família, né, que é a sua academia, cada vez mais progredindo, seus atletas tendo o devido reconhecimento nos maiores palcos do mundo. Pô, então, a BTT, nós começamos ela, que aqui é o Vale, né? Então, a Vale, no caso BTT significa Vale Top Team. A ideia da BTT, ela foi feita para chamar a galera da região aqui, aqui nós temos Aparecida, Guará, São José dos Campos, Jacareí, cara, Campo de Jordão, tem Pinda, nós tem várias cidades aqui no Vale, né? Taubaté é grande pra caramba, esse São José é bem maior. Enfim, o nosso treinador, né, o Cacá Lima, no caso, meu irmão, meu brother, agora ele está nos Estados Unidos, está com uma Vale Top Team lá nos Estados Unidos, está em Sarasota. Foi ele que começou essa BDT, essa ideia, né? Colocar essa ideia de chamar atletas, professores da região, tipo assim, a gente ia pegar os melhores daqui, os melhores, né? Todo mundo que realmente quisesse se unir, e numa época difícil, uma época que, que aquele treinador era bem, como é que fala, conservador, é aquele do jiu-jitsu que não vou chegar perto do cara do karatê ali, é aquele do karatê que não, nós do karatê somos melhor que os do kickboxing, melhor que os caras do Muay Thai, então tinha aquela, sempre teve, né, aquela rinchinha assim, hoje que mudou um pouco, né, aí entrava essa ideia do Kaká, todo mundo representar um time, o Vale, quando nós fomos lutar para fora, quando a galera falou, a gente está sempre contra os caras de fora. Acabou que no início deu tudo errado, ninguém queria entrar, mas o Kaká, né, o nosso treinador, um dos líderes também da BTT, né, o cara que começou, que na verdade eu sempre agradeço ele, porque se não fosse ele, talvez pô, não estaria aqui, não ia ter reconhecimento. É um cara que mostrou os caminhos. Eu sempre fui de uma modalidade, mas os mestres, os treinadores que eu tive, todos eram conservadores, não queria essa mistura, não queria misturar, entendeu? E eu meio que treinava escondido com ele, ia lá, fazia os treinos, a gente fazia reunião, falando sobre isso, como ia ser, né, no futuro e tal. E eu já tinha a Calindra, que já era uma campeã, pô, ela já era uma campeã brasileira, bicampeã brasileira de boxe chinês, bi de Muay Thai. A gente já estava treinando no Gibi, que era um dos melhores treinadores aí de Muay Thai. Eu acho hoje, particularmente, um dos melhores do mundo. Na época dele, ele incrível, ele evolucionou ali. Tanto, pô, lutou na Tailândia, nocauteou, meteu uma porrada, vários lutadores, ele perdeu também, claro, com certeza, na Europa. Então, eu sou aluno do Moisés Batista Gibi, né? Sou aluno do Gibi. Eu me formei com o Gibi ali, o Grau Preto. E depois dali eu fui para outras equipes também, né? Depois que eu peguei o Grau Preto ali, que eu treinei, fiz várias lutas, saí na mão, saí na porrada. Aí eu fui para outras equipes também. Mas se não fosse o Kaká me dar essa ideia de, de fazer essa equipe, né, a gente não estaria aqui assim. E foi nesse meio, né, foi que eu conheci a Calindra também, né, já no caso a Calindra já não tinha mais ninguém para lutar com ela em pé, assim, né, assim, as meninas estavam tudo, não vou não, essa menina luta bem em pé e tal, tal. Aí o Kaká deu essa ideia, falou, vamos colocar esse menino para lutar MMA, pô. Falei, vamos embora. Então vamos então, mas é daqui uma semana. Eu falei,
Uma semana? É, eu vou ensinar para ela como sair de uma montada, vou ensinar para ela uma defesa de costas, uma fuga de quadril, ficar em pé, né? Você tem que ficar em pé. Pé no quadril, fica em pé. Eu falei, cara, mas tá bom, e a menina? Aí ele pegou e falou assim, cara, a menina é uma faixa preta de jiu-jitsu. Aí eu já falei, cara, mas ela é faixa preta de jiu-jitsu, como que nós vamos lutar com alguém que é faixa preta? Ela vai colocar a cara para baixo e vai pegar. Aí ele pegou e falou: não vai, não vai, porque eu vou ensinar ela a sair de todas as posições ali. As melhores posições que essa menina conseguir, não vai. E outra, lá não vai ser uma luta de jiu-jitsu, lá vai ser uma luta de MMA. A Kalida vai poder dar porrada, cotovelada, e valia tudo, né? Valia pisão no rosto, era uma regra do Pride, então era. E valia os cotovelos, além de tudo isso. Ele falou: vamos embora. Eu lembro que quem ficou de árbitro nessa luta foi o Rony Stones. Ele foi contratado, ele tinha acabado de ser contratado para o UFC, porém ele foi contratado, mas não podia lutar, ele ia ficar um ano sem lutar. Tipo, eu não sei o que aconteceu ali, que ele só foi estrear um ano depois. E aí a menina era uma faixa preta, a Khalida passou por todas as situações que o Kaká falou ali, a menina montou, a Khalida empurrou, quadril, chacoalhou, igual Siri na lata, levantou, segurou na grade, naquela época eles falavam para tirar, mas continuava segurando na grade. No final, a Khalida nocauteou essa menina, assim, que hoje elas são amigas, elas se falam, mas na época foi muito louco. Dali em diante, a Khalida depois fez mais duas lutas por São Paulo mesmo, e aí foi chamado para lutar com a Karina Dan, uma das melhores do planeta, aí já tinha 13 lutas internacionais, fora as lutas que ela tinha no Brasil, já era faixa preta também. Aí nós fomos lá em Vila Velha lutar com a Karina Dan. Primeira viagem, primeiro voo, aquelas coisas todas, né? Chegamos lá, tivemos uma recepção não muito boa, né? A torcida inteira da Karina Dan estava lá, e, enfim, a Karina não tinha como vencer a Karina Dan, né? Tinha muita experiência já com vários eventos internacionais, mas até que mandou bem, saiu metendo a porrada, saiu de chave de pé, cara, armlock, a Karina Dan aplicou, montou na Karina sendo armlock, envergou o braço da Karina, a Karina virou, saiu, meteu a porrada nela ainda, em pé, a Karina Dan já entrou assustada, a Karina, lógico, ela fechou o olho da Karina, quase montou, né, ficou metendo a porrada, a Karina meteu a porrada nela, então ela colocou a Karina para baixo, que era já esperado, montou, e ali acabou com a luta, o juiz parou a luta. Eu até joguei a toalha, porque né, você vê sua esposa ali, uma torcida inteira, nunca tinha visto aquilo. Isso aí em 2009. Uma menina experiente, metendo a porrada na Kalina. Minha esposa, eu falei, eu vou. Mas quando eu joguei a toalha, o juiz já tinha parado, nem viu a toalha cair. Foi até bom. Aí saímos de lá, tudo, a Karina nem comentou a Karina, ainda falou pra ela de besteira lá no microfone e tal, o jeitão dela mesmo, né? Aí saímos cabeça abaixo, fomos pro hotel. Eu, na minha cabeça, eu falei, eu não quero mais esse negócio de linear, pelo amor de Deus. Para você, não. Vamos colocar outros meninos, a galera inteira. E aí, eu lembro que eu dormi, eu e ela dormimos assim, ela tomou um banho, tirou as tranças do cabelo, e eu fiquei deitado do lado dela, assim, olhando pro rosto dela, né? Uma luz bem clara, assim, eu falei, eu não quero isso, minha esposa, eu não quero. Com certeza, os dois olhos dela estavam fechados, assim, eu falei, não vai dar. No outro dia, a Karina levantou falando, é isso que eu quero para minha vida. Eu falei, então vamos embora. Eu sei que 4 anos depois, nós fomos lá e finalizamos a Karina Dan. A Karina Dan veio estar com a Calindra, veio aqui em São Paulo, a Karina saiu no braço, finalizou a Karina. Aí a Karina, aí a Karina fez mais algumas vitórias, foi estar lá fora de novo a Karina Dan, foi no Taita. Com a Karina Dan, aí ganhou o cinturão. Conseguiu, fez 5 rounds da Karina Dan, bateu na Karina Dan como se fosse o Carlos Prates e o Jack Della Madalena, cotovelada, ajoelhada, saiu do chão, colocou para baixo, montou. Meu, só não acabou com a luta ali, mas foi um passeio, assim. E ela ganhou o cinturão, depois foi contratada para o UFC, e aí foi aquilo, né? Teve 3 lutas no UFC, não teve vitória, mas só da onde ela veio, tudo que ela passou por ter passagem pelo UFC, assim, já é. E ela abriu as portas, né? Por causa dela, que a molecada aqui, Carlão, a primeira luta dela, o Carlos era moleque assistindo a luta, né? E aí eu acho que ela que abriu essa porteira, assim, sabe? Que no Vale foi a Kalina. E hoje ela tá aí.
Ainda fez algumas lutas de boxe, né? Aí para fora, MMA. Hoje ela está aí trabalhando com atleta, empresariando, colocando atletas em evento. Conhece bem mais o Nick, o Shaw, o Dana White do que eu. Tipo, fala mais, os caras falam mais com ela do que comigo. Graças a Deus, né? Pela história dela. E estamos aí trabalhando. E já já vamos ter aí também aí, se Deus quiser. Agora tem o primeiro, o Luiz Felipe, né? Que vem treinando com a gente. Ele Ele não era um atleta da nossa equipe, ele é um moleque que veio de uma outra equipe, uma grande equipe aí. Mas, cara, ele chegou aqui, e o que todo mundo fala, ele é como se ele já fosse da nossa equipe. Ele segue o mesmo padrão, ele é um moleque, pô, esforçado pra caramba, né? Tá aí treinando, todo mundo gosta dele aqui, todo mundo. Ele viu, na verdade, como que é a nossa equipe aqui. Um ajuda o outro, ninguém tenta puxar o tapete um do outro, sabe? É o tempo inteiro ali. Por ser família, por ser uma academia pequena, então não tem como você sair falando mal. Se falar mal, o cara vai escutar ali, daqui a pouco ele vai estar sabendo. Então, é, a regra aqui da Vale Top Team, eu sempre passo para a galera, é para que um cuidar um do outro. Tem que você cuidar de você, mas cuidar do seu parceiro de treino também, entendeu? Ninguém aqui machuca ninguém, sai na mão, os moleques saem na mão de verdade, se quebram, mas eles se respeitam, sabe? Um ajuda o outro mesmo. Sabe que o Carlão sabe, o pessoal sabe que o Carlos tem muita marcada, já era, vamos pegar os melhores aqui da academia, os que tem perfil, e meter a porrada nele. Depois também tem os treinos na, na, na Fight Nerds também, né? Que daí tem outros atletas também. No caso aqui, pô, no Vale, então até não tem ninguém que consiga bater de frente com o Carlos, mas a gente consegue colocar ele sempre nas dificuldades. Né? Por exemplo, alguém começando por cima do Carlos ali no chão, metendo a porrada, se deixar ele levantar. Dali em diante, depois que ele levantar, ele vai meter a porrada assim mesmo, né? Eu sempre falo, Carlão, cuidado, tamanho, moral, tal. Mas ele sabe treinar, ele sempre treinou bem, ele respeita a molecada. Então, no caso do Felipe, o pessoal adorou ele aqui. É um moleque que não era da equipe, mas parece que já está aqui faz tempo. Hoje mesmo, hoje mesmo, tá jogando, vai jogar bola ele. Acho que o Carlos vai também, se não me engano, vai jogar bola. Ele, Felipe Boacal, Felipe, né? No caso, Marcos Tailandês, uma galera inteira joga bola. Mano do céu, tô com medo, porque futebol, esporte violento, né? O cara pode se empolgar ali, se machucar, então daqui a pouco os caras vão jogar, os caras estão marcando. Marcaram hoje, depois do treino, e todo mundo vai jogar. Vai jogar até o Bambam, treinador de boxe nosso aqui, vai jogar também, quero ver. Né? Os caras doidos, esse moleque. E, pô, e no mesmo mês que vai lutar o Felipe Dias, vai lutar também o Marcos Tailandês, aí, nosso moleque aí. É um moleque que começou a treinar comigo também com 12 anos de idade. Era lá de Campo de Jordão, agora está aqui. Campo de Jordão aqui do lado, né? Pertinho, uma hora, acho que dá uns 50 minutos, se eu não me engano. E desceu aqui para. Quando comecei a subir para Campo de Jordão, que daí, no caso, eu vinha, na época eu estava treinando em São Paulo, na época que eu comecei a dar aula lá em Campos de Jordão. Pô, eu estava treinando lá na Jutebox, em São Paulo. Eu sei que eu tinha que passar pela Marginal, eu tinha que ir para a Marginal. Cara, saí na mão, saí na porrada lá. Era quase 3 horas. De Taubaté para lá, tinha vezes por causa do trânsito. São Paulo ali, de pegar a Marginal Tietê, a Marginal Pinheiro, né? Lá para Giovanni Bronx, lá para o Morumbi. Cara, dava 3 horas e meia, às vezes. Muito, por causa de trânsito. Um trânsito ferrado, velho. Chegava lá, saía na mão. Na época que era eu, Flávio Álvaro, Lucas Mineiro, Thomas, Sertanejo. Pô, o Charles começou a ir lá depois. Acho que o ano que a gente estava saindo de lá, o último ano que eu estava saindo, foi o ano que o Charles. Mas o Charles ele ia lá, de vez em quando ele passava lá, né? Nesse tempo o Macaco, na época, falava para ele que ele tinha que fazer os treinos lá. Pô, tinha Buscapé, rapaz do céu, o negócio era doido ali. O Lucas Mineiro, que era um monstro. O Lucas Mineiro era linha de cintura o tempo inteiro, joelhada, cotovelada. O Alan puro osso, inferno. Então, todos os moleques bons, bem habilidosos ali. E, pô, até o Flávio, né? O Flávio era de lá, a gente saía na mão, se quebrava. E depois voltar, velho.
nós chegava, era 3 horas, já chegava em cima da hora do sparring, já tinha que tirar a roupa. Pô, era eu, o Carlão, eu, né, o Carlos, a Calindra, eu levava o Diogo Sotero, cara, eu levava uma galera daqui para sair na porrada lá. E tinha que voltar. Cara, eu chegava em Taubaté, tipo, eu saía de lá tarde, chegava em Taubaté, tipo, 5 horas da tarde, quando era. Chegava em Taubaté 5 horas da tarde, 6 horas a gente tá subindo para ir para Campos do Jordão, na Serra. E ia dar aula lá, cara, em Campos do Jordão. 2 vezes por semana, terça e quinta dava aula lá. Aí eu ficava me perguntando, cara, o que que eu tô fazendo? Mano? Tudo quebrado, né? Marca no rosto e tudo mais. O que eu tô fazendo vindo aqui para Campos do Jordão? Já tenho uma equipe aqui em Taubaté, já tô uma galera. O que eu tô fazendo lá, velho? E hoje, né, eu tenho a resposta, né, cara? Eu tinha um propósito, era o Marcos Talandês, né, cara? Eu subia lá para treinar, descobri vários atletas lá, mas, pô, o caso do Degre, era um moleque esforçado, só treinar, treinar, treinar. Olha aí, hoje nós estamos aí algumas semanas aí desse moleque estrear no Contender e, se Deus quiser, eu penso que ele já está com a mão na maçaneta ali, um moleque duro, vai pegar um moleque duro pra caramba também. Paris Moran é habilidoso, experiente pra caramba, então vai ser, fácil não vai ser, mas nós estamos fazendo um trabalho certo mesmo, tudo certinho, para ele chegar lá e conseguir esse contrato aí, e trazer aí para Campo de Jordão, para Taubaté, para o Brasil aí, e foi colocar mais um prospecto. Imagina só, daqui, vamos lá, 3 anos aí, 3 anos depois, ele está disputando o cinturão, 2 anos. Não sei, tudo pode acontecer. Foi igual o Carlos, né? Entrou, foi 2, 3 anos, uma explosão. E é um moleque bem trabalhadinho também, ele já começou a trabalhar as redes sociais dele. Na época que o Carlos entrou, eu falei, trabalha as suas redes sociais, faz um canal no YouTube. Tudo que eu falo para ele fazer, ele faz, assim, moleque. Cara, ele é muito disciplinado, treina demais. Às vezes ele treina. Cara, a luta dele tá marcada, a gente já sabia já um mês para trás, se não me engano. E eu falei, quando for mais ou menos 8 semanas, umas 9 semanas, a gente começa a apertar certinho. Para ele não tem essa, ele tá treinando igual um doido. Só que daí nós aprendemos, né? Eu, os treinadores, aprendemos a dar treino mais de boa para ele, mais coletivo, treino mais tranquilo. Então ele tá treinando que nem doido, mas do nosso jeito, entendeu? Não, estamos segurando ele devagarzinho. Vai ali, vai aqui, vai ali, tal. E amanhã, não, amanhã ninguém vai poder dar aula. Amanhã tá um aqui, outro lá, daí ele sai para correr, né? Que é, rapaz do céu. Mas eu acho que o poder de fogo assim do Marcos Tandês, do 57, eu acho que vai dar uma mexida na categoria ali. Pô, 12 vitórias seguidas, moleque só tem uma luta por decisão só. Depois, é, a única luta que a luta que ele perdeu foi, acho que foi uns 4 anos, se eu não me engano. 12 vitórias seguidas, cara, esse moleque é um monstrinho, sabe? Eu acho que vai ser muito louco lá, vai ser da hora. Vai trazer esse contrato aí. Eu acho que vai ser até bônus, não sei nem se tem bônus lá. Acho que já teve bônus. Acho que o tailandês e esse moleque aí vão levar bônus para casa. Eu acho, vai ser muito louco. Mestrão, eu queria que você então falasse também um pouquinho sobre dois atletas, né, o Luiz e o Marcos, porque assim, ele, como você disse, vão lutar no mesmo mês. O Luiz já numa situação um pouquinho diferente, afinal, ele já estreou pelo UFC, conseguiu uma belíssima vitória contra o chinês lá em Macau, e agora o Marcos ele vai ter a chance de disputar o Contender. O Marcos era tido por muitos como um dos melhores pesos mosca fora do UFC. E ele chega atualmente numa categoria a qual tá cheio de concorrentes ao cinturão, como o próprio Pantoja, né, que era o campeão e acabou sofrendo uma lesão e perdeu o título para o Joshua Van. E a gente tem também Manuel Cap, Kyoji Horiguchi, e diversos outros grandes atletas. Nesse cenário, você acredita que o Marcos ainda falta um pouco mais a evoluir? Ou ele, assim, entrando, conseguindo o contrato, você acha que ele já estaria até pronto para disputar com os top contenders?
E o Luiz também na situação atual dos pesos médios, né, que tem o Sean Strickland como campeão, e de certa forma perde um pouquinho do brilho quando perde o Shimaev. Atualmente a gente só tem assim, vamos colocar, óbvio, outros lutadores são grandiosíssimos, como o Duplessis, agora o Kamaru Usman tá subindo, mas uma divisão que talvez falte um pouquinho daquela que, dos brasileiros, mais eu acredito de ter uma representação mais forte de brasileiros e também de um cara com um poder de nocaute do Luiz Felipe. Queria que você falasse um pouquinho desses dois atletas em específico. Ok. Cara, eu acho que o Marcos Tarandez ele vai entrar lá. É, eu também não quero que ele chegue já, já enfrentando ali, logo de cara ali, sei lá, um top 15. Eu quero que primeiro ele sinta. Eu acho que o evento vai ver isso, vai ver todas as capacidades do tailandês. É um moleque que, com certeza, futuramente vai estar nos representando ali. Eu quero que ele primeiro. Ele vai pegar um contrato de 4 lutas. Eu quero que ele vença essas 2 primeiras lutas aí. Eu acho que ele vencendo essas 2 primeiras lutas aí, ele já vai pegar um novo contrato do jeito que a gente vem planejando assim. E, cara, ele tem. Esse cara, esse moleque, ele é diferenciado. Eu posso falar para vocês que ele é um moleque duro, cara. Ele sempre treina com os moleques mais pesados que ele. Todos os moleques sentem a mão do Marcos Talandez. Ele é completo, não, faixa preta de jiu-jitsu. É leve, é rápido. Depois que ele começou a trabalhar aí com o Renan, que é o mesmo nutricionista do Caio e do Carlos, tem, né, vários outros atletas aí. Esse moleque, ele ficava bem pesado assim, off. Agora eu vejo ele bem ali na categoria ele está sempre ali com 7-1, 7-2, sabe? É um moleque é pesado, né? Tá com um pezinho, fica um pezinho sempre acima ali por causa do próprio Renan mesmo, que fala para ele, né, deixar ele nesse peso agora por estar longe da luta, mas ele chega fácil assim na categoria, já acho que dali faltando as 4 semanas ele vai estar ali com 63, 62. Então eu acho que esse moleque é um moleque, eu vi pessoalmente lá o Manuel Cap, eu vi várias lutas, de 57 quilos lá no UFC, né, quando eu vou para lá, assim. Cara, eu vejo o tailandês muito diferenciado, cara. Ele tem uma mente, assim, uma mente assassina. Eu acho que o que falta ali para aquela galera ainda é ruindade. Essa ruindade é o tailandês que tem, cara. Ele é muito ruim, cara. Marvado, moleque, ruim, cara. E o moleque, ele treina folgando na molecada. Ele entra na mente da galera. Ele aprendeu isso com o Carlos, aprendeu isso com o Felipe Boacal. Cara, ele era moleque e o tailandês, eu lembro que ele fazia os sparrings. Aí o Boacal ficava falando, o moleque já tem luta profissional e tá aí pegando o moleque amador, e o moleque amador tá amassando, daí ele começava a falar, não, mas tá amassando, mas o moleque tem 15 quilos a mais que eu, porque não importa. Ele, você já é profissional, já tá treinando. Cara, e ele ia até ele conseguir nocautear ou finalizar aquele moleque no treino ali, só para provar para os moleques que ele era foda, entendeu? Cara, e no dia que ele não conseguia, né, que os caras ficavam afogando, ele me ligava, ele morava em Campo Jordão ainda. Cris, põe eu de novo com aquele moleque. E agora eu vou ganhar dele, eu vou pegar ele. Eu falo, calma, você está entrando, os moleques estão fogando em você. Então, ele aprendeu essa parada, sabe? Ele sabe conversar. Esse dia veio um moleque para cá, um moleque bom para treinar com ele já, que está seguindo o mesmo perfil do Paris Morano, né, que é o moleque que ele vai lutar. E, cara, foi o primeiro round, o moleque foi bem pra caramba, meteu a porrada, apertou o tailandês e tal, tal, tal. O tailandês levantou e falou assim: ih, cansou, hein? Mas falou o nome do moleque e falou assim: já tá cansado, hein? Aí o moleque fez assim, tipo assim, por pior que eu cansei mesmo. Eu falei, não, não faz isso, velho. Você fala isso, o tailandês vai te pegar, velho. Deixar ele entrar na sua mente, você tá ferrado. Ah, final dos rounds, ele tava lá, passeando do jeito dele lá e falando, folgando. Mas ele folga não é porque ele é escroto, folgado, ele mesmo fala isso, ele gosta de folgar nos moleques, porque daí ele vai se cobrar, entendeu? Quando ele se vê em situação ruim ali, ele vai falar, não, eu falei que ia fazer, então tem que fazer.
Então, assim, de um round pro outro, ele fala, no final eu vou te pegar, vou te finalizar. E o moleque tá apertando ele, todo mundo fogando. No final, ele vai lá e pega. Então, eu acho que eu confio assim plenamente que esse é um moleque que vai. Claro, eu acho que assim, eu tô pensando primeiro nessa primeira luta que ele vai fazer agora, né, que é a estreia dele, né, no Contender. São dois caras bem treinados ali, dois moleques com certeza, né, não quer ir embora para casa sem contrato. Então, essa é a luta que a gente está bem concentrado. Mas eu tenho certeza, ele passando dessa fase, ele é um moleque daqui 3 anos aí, estando no UFC, ele vai estar disputando o cinturão. 3, 2,5, 3, ele já vai estar disputando o cinturão. Ele é um moleque que gosta de treinar, ele não vai querer ficar muito tempo parado, ele gosta de lutar de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses. Cada vez vai estar lutando. E ele tem um propósito, ele luta pela família dele também. Né? Ele não luta só por ele, ele quer tirar a mãe dele, ele quer dar casa para a mãe dele, ele quer ajudar os pais, os parentes, né, cara, os irmãos. E já desceu com todo mundo para cá. Todo mundo de Campo de Jordão está morando aqui em Taubaté. Então, para mim, esse moleque tem chances reais de bater de frente naquela categoria ali. E, mestrão, então continua comentando um pouquinho agora sobre o Luiz Felipe, por gentileza. Sim. Então, para o Luiz Felipe nesse mês, que vai ser o mês de setembro, pô, vai ser achamos uma boa luta para ele. Adversário alto, bem alto mesmo assim, francês. Cara, vai ser uma luta boa. Estamos estudando ele, fazendo todo um mapeamento para a gente fazer. Já estudamos, né? Só estamos colocando em prática agora nos treinos, colocando ele sempre com adversários mais altos aqui. Cara, o Luiz Felipe ele tem um poder de fogo assim, é sinistro. É muito forte mesmo. Assim, as pancadas dele, aonde acerta, se pegar de raspão, o cara já toma um teio. Ele é muito forte, ele é muito explosivo. Veio com essa agressividade, por causa de experiência mesmo, bastante luta que ele fez, né? Pô, chutou, pô, ele lutou para fora, vários outros eventos. Então eu vejo o Felipe vencendo essa luta agora no dia 5 e daqui a pouco se firmando na categoria do 84 quilos ali, que é uma categoria que agora, né, depois do Shimaev, né, né, tipo, não que ele não seja mais o bicho-papão, mas pô, perdeu ali, né, deu para ver bastante coisa ali, bastante erros ali do Shimaev. É uma categoria que, né, tá meio que sem, vamos dizer, sem nomes ali, né, cara? Tem os nomes, claro, com certeza, os brasileiros ali, mas eu acho que ele pode estar brilhando no meio desses nomes também, por causa da força de vontade, pelo que ele luta também, um cara muito família, treina bem, super disciplinado. Como eu falei, um cara que todo mundo abraçou ele aqui, como se já fosse da equipe há muito tempo, gosta de conversar, trocar ideia com ele. Então, é um moleque bom, assim, bom de treino. O Bambam já, que é o nosso treinador de boxe aqui, abraçou ele aqui, tá colocando todas as magias dele ali. Já tinha uma mão pesada, agora treinando com o Bambam. O Bambam ele pega pesado mesmo no treino de boxe, meu irmão. O dia que ele chega na academia, ele pega e fala: Ó, hoje eu vou arrancar o fígado hoje eu vou arrancar o fígado do Felipe, hoje eu vou arrancar o fígado do Carlos Prates ali. Os caras vão vomitar aqui, mas o bagulho vai ficar louco. Ele tem as magias ali, sabe? Bambam, essa parte do boxe ali. Experiência também. Bambam, para quem não sabe, é um moleque que treinou. Começou junto com o Carlos, os dois começaram junto. O Carlos começou uma semana depois entrou o Bambam, que é o Arthur Furtin, e eles começaram a treinar juntos. Aí os dois disputaram várias vezes. O Bambam tem umas 50 lutas de Muay Thai, luta pra caramba. E depois ele começou a se especializar na parte do boxe. Ele quis treinar, depois que o Carlos voltou da Tailândia, ele falou: vou treinar um do Carlos, um boxe. Começou a viajar, ir para fora, ele foi para Califórnia, a Bahia, com o Luiz Dória. O Luiz Dória passou vários esquemas para ele, sempre vai no mestre Luiz Dória lá. Eu vou lá também, vou pegar um dia para ir lá, quero conhecer ele pessoalmente ali, dar um abraço, ver os treinos, né? Enfim, eu acho que o Felipe é um cara que chega para a categoria aí, chega para fazer barulho, é um cara muito forte, ele é realmente assim, forte pra caramba.
ele não perde muito peso. É um cara forte assim de. Cara, ele é o cara que fica ali entre os 96, 95 quilos. Cara, mas ele é muito forte. Tem muito. Assim, ó, a porcentagem de gordura do Felipe, 7, 5%. Ele é um cara muito forte mesmo, explosivo, explode na hora certa. É um cara que chegou aqui, nós só corrigimos nele um lance nele só, assim. Estamos, claro, conhecendo ele, treinando bem ele para deixar ele melhor, mas o lance que nós corrigimos, que vocês podem, se você der uma assistida, ver a última luta dele, se você ver a luta dele antes do UFC, ele meio que, depois que ele dava um down, ele ia para cima, metendo a porrada que nem louco, saia quebrando tudo, e às vezes o cara se recuperava, tinha aquela recuperação ali, já e no meio se embolava no final da luta, o Felipe estava cansado, porque tentou matar ali e nem precisava. Toda aquela força dele acaba aqui, né, metendo outra porrada, batendo no telegar, batendo no braço, cabeça, chão, aí meio que dava uma cansada. Se perceber agora essa última luta dele aí, a gente estava treinando ele para não passar do ponto. Ele não vai mais passar do ponto, ele vai ficar só no ponto que é para ir, só daqui para lá. Então, né, a gente fala para ele, você não precisa passar daqui. Que não. Caso ele tome um down e caia, se puder pedir para ele levantar, vamos embora. Não precisa você cair para cima dele, meter na porrada. Manda ele levantar. Né? Isso frustra muito mais o atleta do que se você caísse no meio ali, meter na porrada, de repente é um alívio para ele. Nossa, obrigado, você caiu aqui. Então, demos essa corrigida nele, deixando ele. Ele está bem desse jeito agora, está bem mais controlado, mas a explosão é a mesma, ele consegue guardar um pouco mais de energia, né, para estar lutando. E, cara, eu vejo nele um prospecto também, um cara aí para estar batendo de frente aí com vários lutadores de nome. Pô, o Carlos e o Felipe são parceiros, eles fazem sparring juntos, um passa magia para o outro, tanto na parte de chão quanto na parte de pé. Né? A gente sabe que o Carlos tem muita experiência na parte de pé aí, muitas lutas mesmo, várias lutas. Eu vi aquele moleque sair na mão, sair na porrada aí. Ele tem muita experiência. O Felipe também tem experiência pra caramba na parte de pé, já lutou pra caramba aí. E no chão também. Então, eu vejo um trocando ideias, um passando as magias em pé, o outro passando no chão, mas olha só, muitas das vezes não é só o Felipe que está passando as partes de chão, o próprio Carlos está passando algumas coisas dele. O Carlos é muito bom de jiu-jitsu, é bom pra caramba de chão. O Carlos passando umas coisas ali que encaixa no jogo do Felipe, e o Felipe passando umas coisas pro Carlos que encaixa no jogo dele em pé e no chão e vice-versa. Então, é isso que tá legal, assim, sabe? Os dois têm a mesma cabeça, assim. E eu vejo nesses três moleques, o Carlos, que é o Felipe, e o Marcos Tailandês aí, sinceramente, futuros. O Carlão daqui 3 anos, meu Deus do céu, vai estar. Se ele conseguiu fazer, o que ele conseguiu fazer em 3 anos, eu nunca tinha visto assim. 3 anos de casa no UFC, eu não me lembro assim de alguém fazer o que ele fez assim, sabe? Então eu acho que a gente quer manter o mesmo padrão, a Vale Top Team vai manter esse mesmo padrão de entrando ali 2, 3 anos, a gente está ali entre os melhores, tá ali, né, se ranqueando, saindo na mão. Eu sei que não é fácil, pô, já vivi isso pra caramba. Antigamente só pensava em chegar no UFC, que era o que eu sempre falava pra Kalinda. Nós vamos chegar no UFC, vamos chegar no UFC. Chegamos no UFC. Mas e aí? Nós não conseguimos se manter no UFC. Então, é uma coisa que eu nunca mais. É uma coisa que eu não faço mais. Eu não falo, ó, nós vamos chegar no UFC. Nós vamos até o UFC. Chegar até o UFC é fácil. O problema é se manter lá, entendeu? E agora a gente tem a experiência, né? Por ter passado por várias equipes também, que tinham vários atletas ali, a gente sabe realmente o que fazer para se manter ali, entendeu? A gente sabe que, ainda mais no momento atual, sabe o que o pessoal quer ver agora na televisão? Quer ver lutas encerradas. Ninguém gosta de ver luta de 5 rounds, do mesmo jeito, a não ser que seja uma luta, porra, emocionante, como foi agora do Topuria, né? E o, e o Gate, pô, foi linda a luta, um dos melhores de todos os tempos ali, os caras saem na mão, se doando. Tanto é que nem chegou no quinto round, né? A Topuria teve que parar antes ali.
começou muito morno ali, né? Bom, eu acho que uma luta assim é da hora, né? Os caras saem na mão, se quebrando, toda hora aquela expectativa, agora vai. Falou assim, vamos embora. Mas o Carlos não gosta de luta assim, não. Nem o Carlos nem o Felipe. Falou assim, eu não quero luta assim, não. Quero luta, quero acabar logo. Tanto é que a gente, quando nós treinamos o Carlos, nós treinamos ele para lutar os 5 rounds com o Madalena. Ele falou assim, eu mesmo não vou lutar 5 rounds. Ele falava desse jeito, eu mesmo não vou fazer isso, não. Não, 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 não. Eu vou acabar com essa luta no terceiro round. Ele escreveu isso, cara, na parede da casa dele, nos espelhos. No terceiro round ele ia acabar com a luta. Cara, como é que é? Né, que é cabuloso mesmo, cabuloso. E o Felipe é o mesmo esquema. O Felipe falou, Cris, não quero fazer luta de 3 rounds, não, irmão. Quero ir lá, meter a porrada, sair na mão, acabar logo com a luta, ir embora para casa, embora para as festas, e já era. E os dois são do mesmo jeito, né? O Felipe e o Carlos, mano do céu. Eita molecada, viu, mano? Eita molecada, meu Deus do céu. Os caras vão jogar a bola hoje e já estou até com medo. Não sei o que eles vão fazer no final. Depois. O Marcos Talandez já tem um estilo diferente ali, né, cara? Ele é mais caseiro também. Não, cara, não que o Carlos e o Felipe também não sejam, pô, os dois são. Pô, o Felipe é casado, tem 2 filhos, né? Ah, agora os 2 filhos estão morando com ele aqui, a esposa também está aqui para Taubaté já, está aqui com a gente. Então é assim, eles têm os estilos, né, cara? Eles gostam de festar ali, né? O Felipe sempre com a esposa dele, com a galera. O Carlão já é aquele jeitão dele, não tem muito o que falar. Mas ele é da hora também, sangue B. Tô ansioso para ele disputar esse cinturão, sabe? Tô ansioso para assistir a luta, né? Quero ver o Ian e o Makachev sair na mão ali. Eu acho que dali vai dar para tirar muita coisa ali. É isso. Mestrão, agora também falando um pouquinho do Prates, né? Eu sei que ele, assim, vamos colocar assim, a grande estrela, né, atualmente da sua equipe, né? O cara que é exemplo para todos, até pela história, um cara que uma coisa que destaca muito é que ele tem um cartel que para muita gente seria negativo, que ele tem tem 7 derrotas e tem acho que 23 vitórias, né? Se eu não estou enganado, acho que são 7 derrotas e 23 não, são 7 derrotas e 23 vitórias. E ele é um cara que tem uma derrota no UFC que envelheceu muito bem, afinal a gente está falando de um cara que foi o top 1 da categoria, né? O Ian Gary foi o top 1 da categoria e vai disputar agora o cinturão. Mas assim, É, eu queria que você avaliasse uma situação, né? Não sei até que ponto isso foi verdade, mas surgiu um rumor de que o Conor McGregor chegou a ser oferecido para o Prat, né? E depois da volta do McGregor, a gente viu o que acabou acontecendo, tudo, que ele acabou estourando o joelho. E nessa circunstância, eu queria que você opinasse, também fizesse uma avaliação e dissesse até que ponto isso foi verdade e como você também teria projetado esse retorno do irlandês contra o Prates e também uma possível disputa de cinturão contra quem você acredita que o encaixe técnico seria melhor, até porque o Gary não tem o mesmo estilo de jogo que o Islam é um estilo mais de wrestling, porém tem uma envergadura muito menor do que a do Prates. O Ian é mais equilibrado, mas ele tem um estilo que acabou superando o Prates na primeira luta. Queria que você fizesse essas avaliações. então, no caso, a primeira pergunta sua, qual que foi mesmo? Aí você acabou de falar O do Conor, da do volta do bolo. Conor McGregor, se foi oferecido realmente esse nome pro Prates e como você teria visto essa luta, como você acha que acredita que teria se desenrolado. Então, foi realmente colocado na mesa esse nome, né, entre os dirigentes lá do UFC. Foi falado, sim, dessa super luta, do Carlos contra o McGregor. O McGregor parece que de, de frente falou, vamos embora, vamos aí e tal, mas acho que depois deu uma analisada tudo certinho. A gente estava desde novembro do ano passado já com esse nome na cabeça, já mais um falando, pô, sei lá, seria uma luta que todo treinador quer, né, cara? Pô, tá ali de frente com uma lenda ali, né, que é o
que é o Notorious, né? O McGregor, é, duplo campeão. Pô, para nós isso ia engrandecer demais né, a carreira do Carlos, né? Por estar com um grande campeão. A gente sabe que não é, pô, 5 anos depois que os dois iam fazer essa marca, claro que não ia ser o McGregor de antigamente, né? Pô, o cara um tempo inativo. Mas eu acho, assim, se fosse esse corner, esse cara que lutou agora, né? No caso, o Conor McGregor, não ia, meu Deus do céu, ele ia se machucar muito ali com o Carlos. Claro que se ia ser a luta boa pro Carlos, seria a luta do dinheiro, seria o passe de bastão, porque no caso, o McGregor tem muitos fãs, tem muitos seguidores, né? O mundo inteiro seguindo ali, então ia ajudar demais a gente, com certeza. O Carlos está lutando com um grande nome, né, que é o McGregor, mas sinceramente não era uma luta também que não ia passar ali do primeiro round. Eu acho que, meu Deus do céu, não, o McGregor não ia conseguir parar na frente do Carlos em pé ali. Por ser canhoto também, o Carlos gosta de lutar com canhoto, então a panturrilha dele ali, no mínimo, ia embora ali rapidinho ali, fora joelhadas, Ele que cotoveladas, o já tem um Carlos probleminha naquele pé, né? Ele já tem um problema naquele pé. Imagina um low é, kickzinho do Carlos. Pô! meu Deus do céu. Cara, o Carlos, ele é um sanguinário. Ele aprendeu a machucar, ele faz o cara desistir. Todos os golpes dele é muito forte. O Carlos consegue dar são chicoteadas, assim. Você fala assim, que dói a sua alma. Você fala, meu Deus do céu, mas é muito forte, muito rápido, explosivo os golpes dele. Seja um jab que esteja entrando no seu rosto. Você vê lá nas lutas. Quando começa a tocar os jabs no rosto dos oponentes, você já vê os oponentes já com um striker quer colocar para baixo. Preciso colocar esse cara para baixo, entendeu? É porque ele é realmente. Ele é cheio de quina, o cara. Você ataca ele, você acha um osso. Você vai grudar ele consegue conversar com você e ainda fazer, né, as esgrimas ali, movimentar, ficar em pé. O Carlos tem ótimas posições no chão. Então, pô, ia ser uma luta. Ia ser da hora, sim, ia ser legal, mas, cara, sem chance de uma luta de 3 e 2 rounds ali, né? 5 rounds, nunca que ia ter. Mas seria da hora, seria legal pra caramba a gente estar de frente ali com um dos maiores do planeta ali. Pô, ia ser uma honra estar de frente com aquela equipe, sair na mão, sair na porrada, mas o Carlos ia amassar, ia quebrar ele no meio. E, cara, é, sobre o Ian e o Makhachev, assim, são dois caras de estilos diferentes. Um, o estilo do Makhachev é um estilo mais concreto ali, é um estilo mais consolidado ali, é fácil de se estudar ele por causa do estilo de luta que ele vai fazer, né? O tempo inteiro a gente sabe que nós vamos ter que lutar esperto ali. Na verdade, né, eu e a equipe, no caso, Pablo, Flávio, a gente sempre conversa sobre isso. Não é, não é como, não é sobre não deixar o Makhachev se derrubar. É como você vai levantar. Enfim, é como você vai, é como você vai conseguir levantar depois. Aí eu ouvi uma galera, aí eu ouvi uma galera falando, mas o Madalena não levantou. Eu falei, claro que levantou. Ele levantou pelo menos umas 4 vezes ali e sentou lá no corner. Isso é levantar, tá entendendo? Essa é a parada. Se o Carlos tem essa chance de levantar, não digo nem só vamos lá, dele levantar, se ele conseguir levantar no round, melhor ainda. Mas se o Carlos conseguir levantar, ficar em pé de novo e escutar a gente lá no corner, sentar lá de novo, toda vez que o Carlos voltar, o Carlos vai machucar ele muito. Vai machucar ele muito. É joelhada, é cotovelada, é porrada. O Carlos é um assassino ali. Então, assim, ele tem um jogo assim, fantástico. O Makhachev nele, pô, é sinistro naquela parte dele ali. Mas se ele deixar o Carlos levantar, é o que o Papo estava falando. Toda vez que o Carlos levantar, ele vai se machucar muito. Pô.
vai ser, são golpes que o Carlos pode sair de vários ângulos ali. Não só os chutes na panturrilha, que ele tomou também, ele tomou alguns chutes na panturrilha. Ele deu chutes na panturrilha do Madalena, mas também tomou alguns, teve uns golpes ali que nós vimos. É claro que dessa luta agora do Ian vai dar para ter muito mais ainda. Mas toda vez que o Carlos levantar, vai ser, vai ser nós vamos ter chances reais ali de acabar com a luta. E o Ian, cara, o Ian é um lutador inteligente, ele é um lutador muito inteligente ali. Realmente é um cara que tem chances reais de vencer o Makhachev, né? Acredito que a equipe dele já está fazendo todo o mapeamento certo para que ele traga essa vitória para o Brasil. Deixa eu desligar aqui. Traga essa vitória aí para a Irlanda, para o Brasil, cara. Ele mora aqui também, né? Mas é assim, tem algumas falhas, claro, com certeza ali. Se o Makhachev pegar, o que o Ian não pode fazer, na verdade, é cair e não levantar mais ali. Ele vai ter que levantar, fazer as defesas de queda. Ele faz bem as defesas, né? O Ian, que não falei, é um lutador inteligente. Ele consegue colocar para baixo, a hora que a batata assa, ele vai lá e coloca para baixo. Se tiver ruim em pé, foi como um caso quando ele lutou contra o Page, que a luta era uma luta porque eu achei que eles iam trocar mais porrada. Ele foi lá, trouxe aquela surpresa. Acho que levou até o Demian Maia, né, junto com ele lá. Treinaram junto, foi para as costas do Page ali. Então, assim, é um lutador inteligente, cara. Um lutador que, hoje em dia, o Carlos, eles conversam muito, eles trocam ideia. Tanto é que quando o Carlos venceu lá na Austrália, ele foi o primeiro a ligar para o Carlos ali, para falar que o filho dele estava torcendo por ele, que os dois iam lutar no Brasil, iam disputar o cinturão depois no Brasil. O Carlos falou que seja, vamos embora, para cima. Não vejo nada de vingança ali entre o Carlos e ele por ter perdido uma luta. Foi até bom, assim. É bom, cara, bom, ruim, mas bom também, porque se você for ver bem, o tanto que o Carlos evoluiu, olha as 3 lutas que o Carlos fez, né, depois que perdeu para o Ian, olha o Carlos mais versátil, com mais, pô, todos os nocautes que ele deu ali, olha as coisas que ele passou a treinar. Do Ian para trás, o Carlos dependia de um soco, só treinava para dar aquele soco dele só, né? Agora o Carlos é cotovelada, é joelhada, são chutes, são socos, ele usa mais o mental dele também. Ele está De treinando certa forma, muito, até assim. dizendo, ele constrói, né, o nocaute. Diferente de antigamente, agora ele constrói. O que ele dá de golpe é para machucar. Vai machucando costela, panturrilha, cabeça, vai machucando até o cara desistir. Exatamente. E o que ele fez com o Ian, né, na luta contra o Ian, ele estava procurando um chute, né, um soco, um golpe perfeito. Tanto é que quando ele conseguiu aquele down no segundo round, quando ele conseguiu machucar o Ian ali, ele ainda falou: eu vou esperar levantar e vou meter a porrada nele aqui, eu vou dar aquele soco que eu venho batendo em todo mundo. E ali a gente tinha tanta coisa que podia ter feito ali, né? Se for ver bem, de repente uma boa finalização, o Carlos também é bom, é um bom finalizador, sabe finalizar, treina assim, tava nas costas, de repente pular para as costas ali, pegar, finalizar, ou continuar batendo, ou ali no chão mesmo, aquelas 2 primeiras porradas, ele dá aquelas 2 porradas ali, levanta, o Ian ia levantar todo torto, o juiz já ia olhar para a cara dele e falar: mano, parou, ia parar, não tinha muita coisa que ia ter feito ali. Mas são muitas coisas que aconteceu naquele camp também, né? Tipo, primeiro que não era para o Carlos lutar contra o Ian, a maioria das pessoas não sabe. O Carlos ia lutar contra o Jeff Neal, que era mais baixo, destro, no caso, perdão, canhoto. Aí entra o Ian, mas nós que aceitamos aquela luta, nós que erramos. Então, assim, nós pegamos um cara mais alto, destro, e um lutador inteligente, que joga, que navega em várias áreas ali, entendeu? A gente sabe que o Jeff Neal treina chão, treina jiu-jitsu, treina wrestling, mas pô, não é a área dele. Nunca ia tentar colocar, até que tentou lá, grudou o Carlos na grade, mas não ia colocar o Carlos para baixo para finalizar, ou trabalhar um waterpolo, coisa parecida. O Ian já, né? Então,
E aí vem toda a parada. A gente está lutando treinando para pegar um cara mais baixo, canhoto, aí acho que 18 ou 20 dias, se eu não me engano, alguma coisa assim. Aí entra um Ian Gary mais alto, enfim. Mas teve todo o mérito naquela luta, venceu, ganhou. Tanto é que não falamos mais nada, não tem como falar. Antes ficamos falando, teve aquela treta e tudo lá, e pá. Mas depois que você perdeu, velho, a única coisa, o único direito que você tem é ficar quieto, baixar a cabeça. Não abaixar a cabeça, mas simplesmente falar, perdemos. Aceitar a derrota, não aceitar a derrota e virar um fracasso, mas melhorar, entendeu? Essa derrota para você tem que vir para melhorar. Aquele papo chato, aquela velha história, ela tem que servir de trampolim, pisar nela, nessa derrota, e para frente, para cima, e é isso que nós fizemos, nós provamos isso. Eu acho que se o Ian vencer agora o Makhachev, ele tem grandes chances de vencer, e a gente puder, de novo, lutar, será uma luta diferente, vai ser uma luta muito boa, uma luta com dois lutadores experientes que já se enfrentaram. Os dois agora vão ter um tempo melhor para treinar, né, para fazer um mapeamento um do outro ali, porque aquele lutador não tem mais, aquele lutador que lutou com o Ian não existe mais. Existe um outro lutador depois que lutou com o Ian, nasceu um outro Carlos ali, entendeu? Então eu acho que vai ser uma luta boa, uma luta da hora. Quem vai ganhar com certeza aí é o público, é a torcida. E eu acho que é a luta que todo mundo quer ver de novo, né? Mas por mim, qualquer um dos dois que vier vai ser uma luta boa. De verdade, de verdade, eu particularmente, eu preferiria o Carlos lutando contra o Makhachev, porque é um dos melhores do planeta, um duplo campeão. Pô, olha só, você ganhar de um duplo campeão, não desmerecendo o Ian, grande campeão, deve ser o Carlos. Pô, o cara sinistro, bem vencendo, metendo a porrada em todo mundo, em geral, né, passando carro. A única derrota dele foi pro como que é o nome do outro lá? Esqueci o nome do. Machucou o joelho, velho. Ai, ai, ai. Enfim, mas foi uma derrota que ele também no final ele O conseguiu ir para as Rakhmonov, costas. Rakhmonov. Rakhmonov, pô, foi uma derrota que no final quase que o Ian pegou também ali. Foi, era o grande bicho-papão dos 77 quilos ali. Ele foi lá e pô, provou para todo mundo que o cara era humano também, que o cara sangrava, que o cara sentia dor, que o cara tinha medo também. Então foi bom pra caramba, foi boa aquela luta assim. E parecido com o que aconteceu com o próprio Carlos Prates e ele venceu os 4 rounds ali, mas no final o Carlos quase venceu também. Então ficou legal pra caramba. Ali, com certeza, o Ian aprendeu pra caramba com aquele round ali, a luta toda, né? A luta toda ele aprendeu, porque ele também entrou de última hora também, né? Então foi uma luta boa. Mas seria legal os dois com um camp, né? Um bom camp vamos lá, sei lá, 12, 13 semanas aí, eles estão indo pra lutar, acho que vai ser legal pra caramba. E é isso. Eu acho que é os dois ir lá e aproveitar o momento dos dois. Os dois estão no melhor momento. O Ian está no melhor momento agora. Né? Mete a porrada atrás de cinturão aí. Leva o cinturão para casa, com certeza. É um cara de família. Né? O filho dele aí está sempre mandando mensagem para o Carlos também. Está sempre postando com o filho dele ali. Enfim, que eles, tomara que realmente eles façam uma batalha ali, tomara que eles lutem 5 rounds, não quero uma luta de um round só não, quero que eles se quebrem ali, se quebrem para que a gente consiga estudar. Essa luta já foi dada para nós, o Hunter, quando o Carlos ganhou lá do Madalena, o Hunter entrou com o Carlos na salinha dele lá, né, que ele sempre entra, entrou ele e o Lucas, né, que é o empresário, nós treinadores ficamos para fora, e de lá o UFC, o Hunter, nos garantiu que a próxima luta do Carlos seria só pelo cinturão. Então, sem chance dele lutar contra Morales ou qualquer outro lutador. E eu volto a dizer que o Morales não fez nada para lutar contra o Carlos Prates. Quem ele pegou? Pô, ele pegou Durinho, que é um grande lutador, um cara que eu admiro. O Carlos é fã também. Mas pegou em fim de carreira, pegou o Durinho já. Duvido ele pegar, duvido ele se tivesse pego o Durinho lá naquela época mesmo, o Durinho. O Durinho antes de lutar com o Shimaev ali.
Você é louco, velho. Naquela época ali, o Durinho tava Aquela metendo luta, a... né, se ele pegasse o Durinho naquela noite contra o Shimaev, pô, não, Tá, acho que não passava do primeiro e tá, segundo round, não, não tá? passava. Não passava, Durinho, não passava. moleque cheio de vontade, metendo a porrada, mordendo os dentes. Duvido, rapaz. Agora, vamos lá. Pegou o Durinho agora. É, cara, ele pegou uns lutadores ali sem, mano, sem grandes destaques, cara. Eu vou te dizer. Não pegou ninguém para merecer esse cinturão. Ele não merece lutar nem com o Ian, nem com o Makhachev, muito menos com o Carlos. Ele tem que pegar alguém ali. Ele tem que pegar o Madalena, ele tem que pegar o Leo Edwards, cara, tem que pegar um desses caras, o próprio Belal Mohamed, acho que ele não pegou também. Não, né? Não. Tem que pegar alguém dali. Se ele pegar um desses caras aí, vambora. Luta, bate nos Chegou a caras, pegar o faz igual Sean o cara. Brady, né? Chegou a pegar o Sean Brady, que era bem mais baixo do que ele. É o menor, acho que é o menor do top 15, se eu não me engano. Por questão Menor. de altura, é o menor do top 15. Que é um jogo que favorecia muito ele, até porque ele tem uma boa base de wrestling, então ele nem conseguiu tacar o Morales para baixo. Ainda teve isso, ainda por É, cima. tem, não sei, eu acho que não dá. Nós vimos ele lá também, a gente estava com ele lá na Times Square. Um cara da nossa equipe foi lá perguntar para ele, né? A gente estava no mesmo lugar ali e tal. Menos o Carlos estava no hotel, estava descansando, porque ele tinha feito 2 treinos no dia lá em Nova York. Aí um moleque nosso foi perguntar para um dos técnicos lá, e ele mesmo falou dele, né? Falando castelhano e tal. Ele falou, cara, falta 13 quilos para me perder. Cara, era uma terça-feira. 13 quilos de terça para quinta, irmão. Que sexta-feira tinha que bater o peso. Corte de peso, sabe? É a quinta-feira que o bicho pega, que é o dia da quebradeira. Irmão, nós olhamos assim e falamos: você tá louco, velho. O cara perdeu tudo isso de peso. Esse é o adversário que eu quero que lute com o Carlos. Vamos bater no corpo, nas pernas, vamos tirar o gás dele. Coitado, ele não vai conseguir movimentar com o Carlos. Se um dia acontecer de lutar, espero que ele consiga um bom nutricionista, trabalhe bem essa parte aí dele aí, senão ele vai sair em desvantagem. Se ele tá com o Carlos perdendo muito peso durante a semana, assim, ou qualquer, não é só o Carlos, não. Qualquer um lutador que ele lutar ali, da elite, lutador bom mesmo ali, pegar um Ian, cara, o próprio, cara, até o próprio Belal Mohamed tem gás pra caramba. Irmão, vai ser uma luta difícil, vai ser uma noite muito difícil para ele. Ele perde muito peso, a gente sabe disso. Corta muito peso, o bicho pega na hora da luta ali, o gás é cobrado ali de um round para o outro. Eu acho que talvez ele se enfrente mais para frente aí, mas vai ser uma defesa de cinturão ali. Espero que o Carlos esteja no cinturão. E aí, bora, só vir mais um bônus à noite aí para nós. Mestrão, como tá acabando o nosso tempo também, eu queria, mestre, que você concluísse essa entrevista aqui, mandando também um abraço para os nossos seguidores, o pessoal da VTT que está assistindo ao vídeo, e você também desse suas considerações finais e desse, assim, uma analisada no que você projeta para sua equipe nos próximos 5 anos. Cara, eu agradeço a todos os seguidores, a todas as pessoas aí, agradeço vocês, obrigado. Pô, uma honra estar aqui sendo entrevistado, tá falando um pouco da minha carreira, dos meus alunos, da minha equipe. Cara, eu sou um cara que nasci na favela, fui criado na favela, hoje em dia tudo isso que vem acontecendo assim, às vezes eu não acredito, às vezes eu me belisco para ver, caraca, mano, é real mesmo, estou aqui, as pessoas me chamando de mestrão, né, trocando uma ideia, meu trabalho sendo reconhecido aí. Então, para mim, eu sou muito grato por tudo que vem acontecendo, por tudo que está acontecendo. Eu vejo a Vale Top Team aí entre as melhores do planeta aí, nos próximos anos aí. Nós vamos trabalhar tudo. Né, a gente já vem trabalhando já há muito tempo ali, comendo pelas beiradas ali, para virar uma equipe tradicional também aí. Estamos já entrando em parceria com todas as melhores equipes aí do Brasil, né, cara? Aprendemos muito com essas equipes grandes por onde nós passamos aí, quando a gente passou. Então, temos experiência aí de sobra aí, sabemos certinho o que fazer para que daqui a alguns anos aí essa equipe seja bem falada e já é respeitada, graças a Deus.
mas a gente quer colocar lá no topo, quer um dia subir lá como um melhor treinador. Acho que todo treinador, né, cara? Pô, todo treinador quer um dia ser reconhecido aí. Eu sou um fã mesmo, assim, do Dedé Pederneiras, por todo o trabalho que ele fez. Fã, fã. Eu vejo o Dedé assim, eu falo, quero ser igual o Dedé. Esse cara é um monstro, assim, por tudo que ele fez, a equipe que ele fez, cara, a equipe família. Até hoje é Dedé é como se fosse um pai para a galera, assim. Eu me espelho muito no Dedé Pederneiras pelo estilo de liderança que ele mostra, assim, sabe? Tanto é que teve um dia, não sei qual corner do Carlos que eu fiz, ou dos meninos que eu falei lá, que eu xinguei, a Calindra falou pra mim, mano, você tá parecendo Dedé, você xingou, você falou filha da puta, falou um palavrão lá. Eu falei, putz, mano, foi mal, não sei o quê, mas pegou mal. Eu falei, agora não sei, mas. Daí eu falei, daí eu lembrei, o Dedé fala pra caramba também, a galera gosta dele, então, assim, então é um cara que eu me espelho muito, assim. Tem vários, né? Pô, eu convivo com o Pablo aqui, pô, um dos melhores do planeta aí também, o Pablo Scupira, o Flávio Álvaro, pô, então, Mota, né? Nosso treinador aqui de jiu-jitsu, Wagner Mota, que é um monstro, um cara que inspira todo mundo. Eu espero, assim, poder inspirar as pessoas a acreditar, sabe? Continuar acreditando que tudo pode dar certo. Se você realmente acreditar que vai dar certo, a única pessoa que realmente o que você precisa mesmo de verdade é que você mesmo acredite em você, sabe? Eu vejo muita gente, pô, eu preciso saber se ele ali ou outro ali está gostando do meu trabalho, mas acho que se você mesmo acreditar mesmo em você, falar, não, eu posso, eu consigo, eu acho que dá, entendeu? Eu quero que as pessoas mais para frente se inspirem, né, no que vem acontecendo aqui em Taubaté, né? O próprio Carlos Prates, que é um moleque também cresceu no meio aí da favela, da molecada, metendo a porrada em tudo quanto é lugar, moleque dava descalço, chinelo, tênis, fumando cigarro, por aí pra cá, tá aí. Hoje em dia, pô, graças a Deus, tá bem pra caramba. Acabou de comprar a casa dele, tá com carros na garagem, tá vivendo mais de patrocínio que o próprio dinheiro do UFC. Tá ganhando bastante dinheiro do UFC, mas às vezes nem precisa mexer só com os patrocínios que ele tem. Então, tipo assim, muito, muito feliz com o que nós fizemos com o Carlos, com o que ele mesmo fez, né, cara? Quando ele escolheu ser lutador, ele falou, não, eu quero ser um dos melhores aí, tá aí, esse monstro. E ele falou, quando chegar lá, eu vou ser o único atleta a falar parça, mano, sabe? Ah, beber, tomar cerveja, eu vou fumar cigarro lá na coletiva um dia. Eu falei, mano, esse moleque é doido. Mas você vai, então eu vou estar lá também. Vamos estar junto, entendeu? E tá aí, então quero que. É isso, cara. Eu agradeço muito a minha vida, a família que eu tenho, minha esposa, a minha filha, que agora está ingressando na luta também, já está com umas lutas aí. Eu acho que mais uma ou duas lutas a gente já coloca ela no profissional. Essa semana ela vai para os Estados Unidos, vai ficar lá 3 meses para lá, treinando com os melhores, com o Kaká, né, que é o nosso treinador lá na Vale Top Team de Sarasota, Flórida. Vai estar treinando com os melhores wrestlers lá também, com os melhores boxer. Então, vai estar aprimorando ali, aprimorando o inglês dela também. Vem estudando, já vem falando. Dor no coração que ela para largar essa menina para ela ir sozinha, mas fazer o quê, né? Filho, a gente não cria para a gente, vai criar para o mundo mesmo. Vai ser da hora. Mas já já vocês vão ver aí uma atleta aí metendo a porrada também em geral aí, com certeza trazendo mais um cinturão aí pro Brasil aí, mais uma brasileira lá brilhando, metendo a porrada no maior evento do planeta. Bacana, mestrão. Olha, lhe agradeço muito pela oportunidade que você deu aqui para a gente da equipe do canal, tá bom? Fortíssimo abraço para você, para toda a galera da VTT, para sua esposa, para sua filha. E bem, galera, por hoje vamos encerrando por aqui a nossa entrevista com Christian Nogueira, meu parceiro. Muitíssimo obrigado novamente. Pessoal, já deixa o like, compartilha com a família, com os amigos e os